Excepcionalmente, nesta semana, de segunda a domingo, serão postados 3 vídeos nos horários das 11 horas, 18 horas e 24 horas. Meus pais me obrigam a sair para pedir doces no Dia das Bruxas com meu irmão mais novo mimado. Olá novamente a todos. Antes de começar esta postagem, tenho boas notícias. Em breve, irei iniciar terapia e, com sorte, irei sair deste ambiente. Sentei e conversei mais sobre isso com meus amigos, e eles me desejaram boa sorte. Recentemente, tive um dia maravilhoso. Meu trabalho organizou uma festa de pizza hoje cedo, e eu pude levar uma para casa. A pizza estava boa, e comprei donuts para compartilhar em um centro comercial local. Mesmo que o dia de trabalho tenha ficado mais agitado por volta das 12 horas, consegui me manter calmo e paciente. Hoje foi quase perfeito, e eu queria sair para pedir doces, já que era noite de Halloween. Depois de minha família e eu comermos um pouco de macarrão que eu preparei, me arrumei. Vestia uma fantasia de bruxa e tinha uma capa preta. Era um traje muito confortável, apesar de a capa ter aquecido meu corpo quase ao ponto de eu arrancá-la. Meu irmão disse que estaria pronto, e eu esperei lá fora. Estava bem quente, e havia mosquitos zumbindo ao redor. Ele levou incríveis 40 minutos para se arrumar. Durante esse tempo, perguntei se ele estava bem, ao que ele respondeu que sim. Logo descobri que ele estava apenas ganhando tempo e me fazendo esperar apenas para me irritar. Disse a ele que precisávamos sair, e meus pais ficaram do lado dele. Falei com mais firmeza e disse que precisávamos sair imediatamente, caso contrário todas as casas do bairro ficariam sem doces. Depois disso, disse a ele que estava saindo imediatamente e que viesse comigo, pois eu não aguentaria mais sua demora e outras atitudes irritantes. Além disso, estava quente e estava sendo devorado por insetos. Finalmente, ele saiu, e me acalmei, pois só queria aproveitar uma noite tranquila com meu irmão. Não queria fazer isso sozinho. Estávamos a um passo da calçada quando ele começou a puxar a sacola que eu segurava. Perguntei por que ele queria aquilo, mas ele simplesmente me ignorou e continuou tentando arrancá-la da minha mão. Depois disso, apenas fui embora, não querendo lidar com isso durante o Halloween, e eu estava cansado. Enquanto eu me afastava, ouvi meus pais gritando comigo. Fui a algumas casas que, felizmente, ainda tinham chocolates e estava indo para outra parte da rua quando meu pai me chamou. Ele gritou para eu voltar, e eu voltei. Não queria ouvir mais gritos, e apenas ignorar isso só traria mais drama. Acontece que meu irmão disse a eles que deixou o celular na sacola. Olhei dentro da sacola e percebi que ele não estava lá. Em seguida, o vi segurando-o e fazendo um gesto obsceno para mim. Fiquei furioso. Ele mentiu para meus pais novamente, e fui xingado sem motivo. Eles gritaram comigo e nos obrigaram a sair juntos, dizendo para nos divertirmos, embora eu soubesse que só terminaria mal. Minha mãe me instruiu a mantê-lo seguro e cuidar dele. Estava tudo bem na primeira parte, até que começou a escurecer. Disse a ele que deveríamos voltar para casa, mas ele me ignorou. Infelizmente, na minha área, a noite é o melhor momento para os adolescentes idiotas saírem. Já fui parar no hospital por causa das ações deles. Eu me sentia inseguro e temia pela segurança do meu irmãozinho também. Agora estava ficando ainda mais escuro, e todas as casas haviam acabado com os doces. Disse a ele que precisávamos voltar para casa, mas ele continuou a me ignorar e saiu correndo para a escuridão. Logo o encontrei novamente, e ele me xingou por me preocupar com ele e querer mantê-lo seguro diante de todos os idiotas presentes durante a noite. Tentei explicar que estava apenas cuidando dele seguindo as ordens de nossa mãe para mantê-lo seguro, e que ele deveria priorizar sua própria segurança em vez de correr atrás de doces tarde da noite, mas isso não adiantou. Ele começou com o típico "você quer brigar?" na tentativa de me assustar. Não consegui mais segurar e disse a ele que precisávamos ir para casa agora, pois estava ficando tarde e escuro demais para ficar do lado de fora. Ele disse sarcasticamente ok e me criticou por agir como uma pessoa dominante e me tratar como escravo, além de usar as palavras abuso, escravidão e assédio como de costume. Mantive a calma o máximo que pude, segurando as lágrimas. Tudo o que eu queria era aproveitar uma noite com meu irmão, e acabou se tornando algo que eu queria evitar. Então ele saiu correndo na direção de nossa casa, gritando obscenidades e chamando a atenção dos motoristas que passavam. Eu tinha medo de ele correr para a escuridão esperando encontrar mais doces, então corri atrás dele. Isso não ajudou,
pois alguns carros buzinaram para mim, e os motoristas gritavam para eu parar de perseguir aquele garoto. Um deles até me chamou de pedófilo, o que me deixou indignado. Cheguei a um ponto intermediário em breve, e meu irmão tinha desaparecido. Chamei por ele, e ele saiu de trás da estrutura de pedra-sabão e tentou me empurrar para a rua. Eu o empurrei de volta em autodefesa e o vi correr novamente. Cheguei em casa e, assim que entrei pela porta, fui xingado. Aparentemente, eu tinha perseguido meu irmão até em casa, ameaçado matá-lo e o agredido fisicamente com uma sacola de chocolates. Tentei explicar o que realmente aconteceu, mas fui interrompido, mesmo continuando a tentar falar. Fui até xingado por chorar novamente. Este foi o pior Halloween que já tive, e se eu fizer isso de novo, quero fazê-lo com alguém que realmente me trate como uma pessoa normal, e não como um saco de pancadas emocional. Os meus pais decidiram me usar como bode expiatório e permitir que meu irmão mais novo me maltrate. Eu sou um homem de 22 anos que ainda vive com sua família, já que a situação da habitação está caótica. Desde que me lembro, meus pais têm me usado como bode expiatório para os problemas deles e permitem que meu irmãozinho me trate como um saco de pancadas mental e emocional, e às vezes físico. Recentemente, aparentemente acariciei meu gato de maneira errada, e isso foi o suficiente para irritá-lo. Isso, por sua vez, fez meus pais gritarem comigo. Mais tarde, ele entrou no meu quarto para me desejar boa noite, e eu educadamente respondi o mesmo. Eu estava disposto a perdoar o que tinha acontecido antes, mas ele interpretou isso como um insulto. Meus pais gritaram comigo novamente, e minha mãe me chamou de idiota. Toda vez que ele fica com raiva ou chateado, meus pais me culpam e gritam comigo. Costumavam até me bater por cometer pequenos erros ou por me defender contra outras crianças e adultos que tentavam me machucar antes de eu me formar na escola. Sempre que eles começam a gritar comigo, eu sou lembrado dessas lembranças, e essas lembranças provavelmente nunca desaparecerão. Pode ser as coisas mais insignificantes que o irritam. Ele até fica com raiva se alguém olhar diretamente nos olhos dele, mesmo quando ele está falando e exigindo atenção. Eu, é claro, sou culpado por isso e normalmente sou forçado a sentar à mesa para conversar com ele e resolver algo para evitar isso no futuro. Se eu tentar protestar, sou gritado por não obedecer aos desejos dos meus pais. Eles acreditam que gritar evita o drama e me impede de argumentar contra eles. Eu tentei explicar que isso só causaria mais drama e me machucaria, mas eles não parecem se importar. Nem mesmo importa se está relacionado ao meu irmão. Se eu chorar, eles vão gritar comigo para parar. Recentemente, voltei para casa depois de uma caminhada e contei a eles sobre uma mulher rude que encontrei lá fora e que disse coisas bastante desagradáveis sobre mim. Em resposta, eles gritaram comigo, pois eu estava trazendo drama indesejado para casa. Isso era ainda pior no ensino médio, pois fui manipulado e intimidado por um aluno que costumava chamar de amigo por um total de 5 anos, enquanto a escola não fez nada. Eu estava determinado a saber por quê, e acabei descobrindo. Era porque eu era autista, e a família dele odiava pessoas com autismo e as considerava outra espécie totalmente. Acabei me defendendo contra ele uma vez, e isso foi o suficiente para me suspenderem. Ele nunca foi suspenso ou expulso por suas ações. O abuso que sofri deles com o comportamento do meu irmão quase me levou ao limite, e quase coloquei um fim em tudo em alguns momentos. Agora estou em um estado de espírito melhor. Ele constantemente usa as palavras abuso, agressão e assédio para me descrever e constantemente mente para conseguir o que quer. Eu também tenho uma sensibilidade extrema a ruídos altos, e ele cria deliberadamente barulhos altos para me deixar em pânico. Enquanto isso acontece, meus pais ficam lá e não fazem nada, e depois gritam comigo quando peço a ele para parar. Eu me lembro deles conversando com meu irmãozinho durante o ensino fundamental, mas tenho certeza de que eles desistiram naquela época e começaram a me usar como bode expiatório. Eu sou o irmão mais velho, então devo assumir a responsabilidade pelas minhas ações e pelas dele, mesmo que eu não tenha nenhuma responsabilidade no assunto. Eles até inventaram o argumento de vocês dois para culpar nós dois, mesmo que eu não esteja fazendo nada de errado. Se eu protestar, sou gritado. Algumas semanas atrás, acordei de manhã e fui gritado sem motivo. Eu acabará de sair do meu quarto. Mesmo se eu fizer algo errado, assumo a responsabilidade e procuro uma maneira de resolver o problema. Eu me esforço ao máximo para ajudar as pessoas e sustentar minha família todos os dias. Eu faço a maioria das tarefas domésticas, mesmo que isso me cause náuseas.
Eu até cozinho o jantar. Não espero nada em troca, apenas respeito deles e tratamento como um ser humano. Na realidade, sou gritado sem motivo. Assim que economizar o suficiente para uma casa, vou escapar desse ambiente tóxico e nunca mais voltar. Se eu tiver filhos, não vou apresentá-los a essas pessoas. Planejo cortá-los completamente da minha vida e viver uma vida livre do abuso deles. Estou pensando em procurar um terapeuta para isso, mas estou preocupado que eles contarão aos meus pais, e meus pais vão gritar comigo novamente por fazer meu irmão ficar mal. Lembro-me deles até chamando eu em minhas sessões de terapia de perda de tempo e dinheiro quando eu ainda estava fazendo terapia durante o ensino médio. Falei sobre isso com meus amigos, e eles recomendaram terapeutas baratos e próximos de onde moro. Também liguei para a linha de apoio às crianças pelo menos 4 vezes este ano, e sinto que as pessoas com quem falo me tratam melhor do que meus próprios pais. Atualização: e meu irmão continua abusando da minha família e continuo sendo culpado pelo comportamento dele. Essa será uma continuação do meu último post, e quero esclarecer algumas coisas do post anterior, devido a alguns comentários que recebi. Meus pais pagam e são reembolsados pelas consultas, mas eu tive que pagar a taxa de cancelamento e provavelmente não vou receber esse dinheiro de volta. Quanto às minhas preferências sexuais, eu as mantive em segredo porque não tinha certeza de como eles reagiriam, e consegui escolher um momento em que meus pais estavam calmos para poder conversar com eles sobre isso sem a pressão do trabalho. Eu deveria ter mantido em segredo, pois eles tentaram me forçar a abandonar essa parte de mim. Vou começar pelos eventos do que aconteceu ontem. Assim que voltei da casa do meu namorado, desfiz minha bolsa e sentei, esperando minha aula de direção começar. Eu nem tinha colocado meus fones de ouvido quando meu irmão entrou furiosamente no meu quarto. Ele exigiu que eu repetisse o que disse, o que me deixou confuso. Tentei perguntar a ele o que eu disse, mas isso o deixou ainda mais furioso. Segundo ele, eu disse vá-se FR ou vai-se FR. A única coisa que eu disse a ele naquele momento foi: oi, e como você está? Ele continuou exigindo que eu repetisse e parasse de mentir, e nesse ponto, comecei a me sentir estressado e irritado. Eu havia acabado de chegar em casa depois de uma longa viagem de trem e tive que lidar com um motorista de ônibus abusivo que gritou com uma família para sair do ônibus por causa da cor da pele deles. Felizmente, meu instrutor chegou, e eu saí correndo com meu irmão correndo atrás de mim e gritando obscenidades. Corri para fora e vi o vizinho olhando para mim confuso. Senti vergonha disso e rapidamente entrei no carro. Tive uma aula decente e há coisas que preciso melhorar. Quando voltei para casa, meu irmão me trancou do lado de fora, mesmo estando dentro de casa. Toquei a campainha e tentei chamá-lo, e ele logo apareceu e me disse para vazar e que eu não pertencia aqui. Então peguei meu celular e fingi ligar para nossos pais para que ele me deixasse entrar, e fiquei feliz que o plano deu certo. Quando minha mãe chegou em casa, ela estava cansada, mas fiquei feliz em vê-la. Eu a recebi em casa e perguntei como foi o dia dela. Ela me perguntou se eu tinha feito boas escolhas, o que me irritou profundamente, já que ela ainda acreditava que o que aconteceu 2 noites atrás foi minha culpa. Tentei explicar a ela o que meu irmão tinha feito comigo e que ele me trancou do lado de fora, o que me deixaria atrasado para o trabalho, mas ela me ignorou e saiu. Hoje, fiz muitas tarefas domésticas, e amanhã farei muitas delas. Não fiquei muito enjoado, mas senti um pouco. Piorou ao longo do dia, mas agora me sinto melhor. Dobrei roupas, pendurei no varal e minha mãe estava experimentando uma nova receita. Era um curry. Entrei em casa e fiz um pouco para mim. Havia 2 tigelas de arroz e curry. Sentei à mesa e comecei a comer. Estava delicioso, e também havia iogurte em uma tigela na mesa. Continuei comendo, e meu pai sugeriu que todos falassem sobre coisas boas que aconteceram em seus dias. Ele começou e esperei minha vez. Ele selecionou meu irmão em seguida, e todos nós ouvimos atentamente o que ele ia dizer. Em vez de algo positivo, ele disse: "O que foi isso?" Senti meu coração afundar ao ouvir isso, e ele começou a exigir que eu repetisse, mesmo eu não tendo dito nada e estava apenas esperando pacientemente por ele. Meu pai tentou fazê-lo começar, mas ele o interrompeu e continuou exigindo que eu repetisse, dizendo que ele sempre faz isso. Fiquei confuso e com raiva, e meus pais disseram que todos tiveram dias estressantes, então também fiquei preocupado com eles. Eventualmente, pedi para ele parar e que aquele não era um bom momento, e ele explodiu.
Terminei o resto do jantar o mais rápido que pude, sair rapidamente da mesa enquanto minha família gritava uns com os outros, exceto minha mãe, que estava lavando a louça novamente, apesar de termos implorado para que ela parasse. Perguntei à minha mãe se eu poderia lavar meu prato para poder colocá-lo na lava-louças, e ela me disse para vazar. Saí rapidamente para escovar os dentes e chorei no banheiro. Enquanto escovava os dentes, meu pai entrou e explicou por que era minha culpa que isso tivesse acontecido. Eu queria perguntar por quê, mas ele apenas gritaria comigo por isso. Tudo o que fiz foi comer meu jantar e esperar meu irmão começar a falar. Fiquei profundamente magoado e estava sendo culpado pelo abuso do meu irmão novamente. Depois que ele saiu, me mudei para o outro lado da casa para usar o banheiro lá embaixo, já que o próximo ao meu quarto estava quebrado novamente. Fiz minhas necessidades e ouvi meu irmão gritando com meus pais para ver o lado dele e fazer as coisas do jeito dele. Lavei as mãos e saí para meu quarto, quando fui parado por minha mãe. Ela pediu desculpas por me mandar vazar e disse que estava cansada do abuso dele. Tentei explicar a ela que eu não tinha envolvimento nisso, e então meu pai entrou, perguntando o que estava acontecendo. Ela disse a ele que ele está apenas relembrando o passado e o que o irmão dele fez com ele. Aceitei suas desculpas e saí, enquanto ela tentava me repreender por fugir. Corri para o meu quarto e chorei, perguntando a mim mesmo quando isso vai parar. Estou preocupado com ele, mesmo que ele não seja minha responsabilidade. Os confrontos anteriores que ele tentou iniciar comigo envolviam ele ouvir minha voz quando eu não estava dizendo nada. Ele fez isso em público também, e estou preocupado que ele comece brigas com estranhos depois de ouvir algo que nunca foi dito. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.